Olha, freguesa, frigideira, vamos lá. Mais uns minutinhos e a gente já começa. Ok, pessoal, mais uns minutos. Já estamos quase chegando no início disso tudo. Vamos lá? Agora, o legal é que o nosso rostinho tá aparecendo legal aí, né? Nós estamos aparecendo, olha que chique. Gente, também vamos... primeira vez que estamos fazendo live, estamos aprendendo a mexer com esse negócio do YouTube, com todo esse rolezinho aqui. Ô Vitor, avisa lá o Kiko pra entrar, cara. Foi pro Kiko que tem que ser participante direto nosso. Saudade de você, família. Rebequinha, saudades. Ó, galerinha, tá todo mundo aqui, olha só. Problema que meu celular não atualiza, né? Faz 2 horas que ele tá aqui nessa imagem parada. Não sei como tá no de vocês aí. Tá aparecendo a gente, pessoal? Ou o Armando tá travado ali também? Ó a vela. Estamos aparecendo, olha que chique. Olha só, quem parece. Vamos chamar a galera pra vir aqui, prestigiar, pra olhar a gente. Né? Mais 2 minutinhos, gente. Avisa o pessoal aí. Mais 2 minutinhos e a gente começa. Que canal que é esse que eu tô? Tá, descartar. Ok, vamos lá. Salvation. Vamos lá, galerinha. Eu tô mandando um porre de gente aqui. Santo André aqui em peso. Frutal em Santo André, sensacional. Vai. Até parece professor de qualidade, tá ligado? A gente tenta, né? Que legal. Live, Gel Story, hein? Temos uma live agora. Não falte. Venha, chame todos. Se quiser chamar um cachorro que está passando na rua, também chame, que ele é importante. Quanto mais gente, esse melhor. Cachorro meu cachorro meus alunos já conhecem, sabe que ele é super violento, lá tipo a sombra e a apanha dos gatos. Claro, tá achando que ele é o sensacional. É o cachorrão, né, cara? Ele é perigoso. O que é isso aqui? Vamos lá, gente. Então vamos começar, galerinha. Aí o pessoal vai entrando. Vamos vendo como que vai acontecer toda essa ideia de transmissão ao vivo. Eu vou pedir pro professor Baré já começar traçando toda a parte geográfica da Europa. E aí depois a gente finaliza falando da parte do feudalismo. Vamos lá, Baré? Será que o Baré está me ouvindo? Tá me ouvindo? Ok. Estão me ouvindo? Para falar em geografia, falar em Europa, falar em todo esse sistema, a gente tem que pensar em muitas coisas, né, cara? Primeiro passo que eu acredito que a gente tem que pensar é saber onde fica a Europa. E saber aspectos climáticos e aspectos, por exemplo, que são interessantes, que são os aspectos que falam sobre geologia, o relevo, falam sobre toda a hidrografia do continente europeu, que ele é importantíssimo pra gente nesse momento, ok? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para que possa ficar mais fácil, tudo bem? Tudo isso aqui. Então vou lá, eu vou compartilhar com vocês. Um minutinho só. Existem alguns erros de rota, tá bom? Porque a nossa primeira live, a gente tá tentando fazer o melhor pra vocês. Como ela é a primeira, deu tudo certo no offline. Como ela é a primeira, deu tudo certo no offline aqui, agora deu uma porque aqui a gente é técnico, a gente vai ser liberado. Professor, a gente é o que mais, técnico, a gente é professor, a gente é o que mais, irmão? Tudo que tiver aqui, a gente, se bobear, a gente ainda chuta pro gol ainda e cabeceia. A gente se bobear, a gente ainda chuta pro gol ainda e cabeceia, tá ligado? É mais ou menos isso que acontece, tudo bem? Por quê?
Cara, a gente tá querendo levar pra vocês algo de qualidade, a gente tá querendo levar pra vocês então vamos lá, vamos transmitir minha que tela alguns pra estão vocês, precisando ter nesse momento. Primeiro passo, vamos pensar em Europa. Então, vamos transmitir minha tela pra vocês, a gente pensa assim, ó. Primeiro passo, vamos pensar em Europa. Olha lá, é mais ou menos assim, né? A gente pode pensar que Europa, vamos fazer um rascunho, tá ligado? Só pra vocês entenderem o que eu estou falando e onde eu estou falando. Mais ou menos assim, né? A gente pode pensar na Europa, vamos fazer um rascunho. A gente pensa no continente. Só pra vocês entenderem o que eu estou falando e onde eu estou falando. Olha lá. Tem algumas características importantes. A gente pensa no Quais continente. características? Eu desenho aqui mais ou menos mas o continente que tem algumas características importantes. Quando nós falamos da invasão eu desenho aqui mais ou menos algum frango frito ou algo assim. Vamos lá, primeiro passo. Quando nós falamos da invasão bárbara ou de toda essa invasão que gerou na Europa, nós precisamos porque muita parte desse clima é cortado no norte da Europa, nós temos um clima ártico. Frio. Se ele é cortado pelo círculo polar parte desse clima é cortado pelo círculo então, quando os bárbaros saem dessa região, se ele é cortado pelo círculo polar é frio, ele está muito frio. Então, quando os bárbaros saem dessa região oeste, que geralmente atacam-se no inverno, as neves. Que é o problema? No clima frio, que geralmente atacam-se no inverno, as neves ou nevascas, eles não tinham como plantar, não tinham como colher, não tinham uma produção agrícola. O primeiro caminho que eles pensam é o Rio Danúbio. Migrando, eles começam a entender qual a importância do Rio Danúbio. O Rio Danúbio, hoje, o primeiro caminho que eles encontram, geopoliticamente, ele é o rio mais importante de toda a Europa. Por quê? Porque hoje ele atravessa geopoliticamente, ele é o rio mais importante de toda a Europa. Por quê? Porque hoje ele atravessa 11 capitais. E essa é uma importância violenta. Por que ele é importante assim? Capitais. E essa é uma importância básica de uma coisa. Qual é a importância? Pela importância básica de uma coisa. Se a gente for pegar na análise, a gente vai pegar a importância é o seguinte, pessoal. Se a gente for pegar na análise, a gente vai pegar o quê? Que os povos estão ouvindo, Armando. Eu cortei o áudio do Meet para não duplicar. Estão ouvindo, Armando. Eu cortei o áudio do Meet para não duplicar. Sem áudio, pessoal aí? Com todo mundo? Sem áudio, pessoal aí? Com todo mundo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Dá um Vocês som estão aí, ouvindo, um pessoal? Okay. Dá um som aí, dá um ok. Pessoal? Pessoal? Armando, fala qualquer coisa se eles estão ouvindo que eu te ouço. Armando, fala qualquer coisa se vocês estão ouvindo que eu te ouço. Tá ouvindo a gente agora, Kiko? Tá ouvindo? Me ouvindo? Tá beleza? Sim. Acho que quando começa a transmissão e os dois ficam falando, às vezes deve estar dando algum problema. Então vai lá, pensa aqui comigo. Voltar, eu vou colocar mudo no meu microfone. Então vai lá, pensa aqui comigo. Voltar do zero? O áudio está duplicado. Voltar do zero? Só um minutinho que o Baré tá tentando ver se ele resolve. Então vai, vamos voltar do zero aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que tá duplicando o meu som. Então vai, vamos voltar do zero aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que tá duplicando o meu som. Vejam agora se está duplicando, pessoal. Tá bom agora o som? Agora o áudio está bom? Perfeito? Pessoal, Armando, fala qualquer coisa que vocês estão ouvindo que eu te ouço. Armando, fala qualquer coisa que vocês estão ouvindo que eu te ouço. Ei? Tá ouvindo a gente agora aqui? Vamos continuar que eu acho que agora eles estão ouvindo, Armando. Vamos lá? Posso? Então vamos lá, pessoal, vamos começar de novo, vai. Vamos pensar em geografia, voltando para cá, olha só a ideia. Quando a gente pensa em geografia, a gente vai pensar em várias conexões. Se a gente está falando da Europa, a primeira conexão que eu preciso pensar quando eu falo em Europa é o seguinte. Vamos lá. A gente tem que pensar que o continente europeu é um continente pequeno, tá? E tem várias particularidades. Vamos voltar toda a aula. Olha só que legalzinho. Vamos desenhar a bota aqui novamente, né? Tá chutando alguma coisa aqui, né? Sempre chutando alguma coisa. E vamos lá, a gente sobe. Vamos para os nórdicos.
Mar do Norte, mais ou menos isso que a gente pode pensar. Se a gente for por essa conexão, a gente vai ver o seguinte: a Europa, ela passa no norte dela pelo Círculo Polar Ártico. Então, Círculo Polar Ártico. Se ela passa pelo Círculo Polar Ártico, toda essa região ao norte é uma região que tem o seu inverno rigoroso. Então pensa, se eu sou um povo que vivo nessa região de invernos rigorosos, dificuldade para se plantar, dificuldade para colher, dificuldade até para se viver, porque a vida na Europa nesse momento não era uma vida muito fácil, porque se a gente for pensar, não tínhamos tanta técnica, tanta tecnologia como os dias atuais para desenvolver algo. Então a Europa, ela pensa assim: todo o continente europeu tem uma ideia. Como que é os bárbaros? Os bárbaros começam a adentrar pelo continente europeu. E os bárbaros, nessas épocas, eles eram bons navegadores. Grande parte dos povos bárbaros, eles eram muito bons em navegação. Então, se a gente for pensar que eles eram bons em navegação, nós temos uma entrada sensacional aqui, ó. Depois do rio Reno, nós temos aqui ó, o rio Danúbio. Qual a importância desse rio, gente? Até hoje ele é importante. Hoje passa por 11 capitais. Ele é o rio com maior importância geopolítica de toda a Europa. Então ele é um rio que ele tem, além de uma grande vazão, ele tem uma grande extensão dentro do continente europeu. E isso facilita muitas coisas. Se você for pensar no rio, você viu isso. Se a gente pensar no clima, como o norte ele é frio por passar no ciclo polar ártico, nós temos o sul, outra particularidade climática. Qual que é a particularidade climática do sul? No sul, extremo sul, nós temos o clima mediterrâneo. Ah, professor, qual que é a ideia, velho? A ideia é o seguinte: quando eu tenho clima mediterrâneo, eu tenho um clima que não é extremamente frio. Ele é um clima propício para se viver. Ele tem médias térmicas em torno de 20 graus, chegando até, no verão, 25 a 27 graus Celsius. E o legal é o seguinte, que tem uma particularidade muito interessante. Como o mar Mediterrâneo faz divisa com o continente africano, a gente pode pensar e entender uma coisa muito legal. Porque a primeira particularidade do norte da África é o deserto do Saara. Esse deserto do Saara, o interessante dele é que quando aqui no Saara, que está na linha do Equador, é verão, aqui será inverno. Então os ventos que saem daqui no verão aquecem todo esse litoral do sul da Europa. Qual que é a particularidade disso? Qual é o bom disso? Enquanto a Europa está sofrendo com o inverno rigoroso, o sul da Europa, que tem Itália, Espanha, França, Portugal, ele está tendo um momento do quê? De chuvas. Porque o regime de chuvas é alterado. Por quê? Devido à massa de ar quente que flui daqui, que são os ventos, os simudes, como diz, né? O simude, ele sai daqui e invade todo o sul da Itália. Isso faz com que essa região seja uma região quente, ok? E seja uma região ótima para o plantio. Então, peraí. A gente está pensando em viver. Onde seria melhor viver? Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia? Ou viver na parte central ou centro-sul da Europa? Centro-sul. Porque o centro-sul, ele tem o clima mediterrâneo no sul e na região central o clima temperado. O clima temperado, como o clima, o mesmo nome já diz, né, temperado, é um clima com 4 estações definidas. 4. O que é 4 estações definidas ou estações definidas? Nada mais são, gente. Opa, deixa eu apagar aqui e escrever direito, né? É porque a gente está acelerado aqui, porque deu tanto problema, né? A gente está querendo acelerar o negócio. Pensa assim, que são as 4 estações definidas. Você vai ter ali outono, inverno, vai ter verão, e isso beneficia a agricultura. E o benefício da agricultura torna o quê? Torna com que seja mais fácil a vida nesses locais. Então a invasão se dá por quê? Pelo benefício da vivência. Se a gente for pensar em relevo, ainda tem outro critério. Se a gente pensar em relevo, olha só.
Quando eu penso ao norte eu tenho planaltos desgastados, que no período antigo seria uma cordilheira. Então são montanhas, são áreas altas, difíceis de se viver. Quando eu vejo a região central da Europa, eu tenho algo sensacional, que é o quê? Planícies. Mas não é apenas planícies, tá? São planícies férteis. E onde, se eu tenho uma planície fértil regada pelo rio Danúbio, é um local muito bom e muito perfeito para que eu possa morar e gerar ali vida. Pensando nesses aspectos todos, o centro e o sul da Europa torna-se então para os bárbaros um local de morada, um local que merecia lutas pela conquista. Para quê? Para ter uma vida melhor, porque se ele entrasse aqui, ele teria algumas coisas em seu agrado. Quais coisas seriam? A primeira coisa que ele poderia ter era, tá fácil, né? A primeira coisa que ele teria era nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. A primeira coisa que ele ia ter quando ele invadisse essa região, ele ia ter temperatura, uma temperatura boa, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, ele teria planície, que é ótimo para plantio. Terceira coisa, ele teria um clima favorável para ele. Então, e outra, ele teria então a irrigação. Ele teria os rios. Então, quando os bárbaros entram em toda a Europa e tentam essa conquista, é porque eles estavam saindo de um local desfavorável, que era o norte, para um local favorável, que era centro-sul. É isso aí, Armando. Quer que eu fale mais alguma coisa? Senão eu vou falar 2 horas aqui, hein? Tá me ouvindo, Armandão? O Armando não tá me ouvindo, olha só. Armando? Pessoal, tudo bem até aí? Tem mais alguma dúvida relacionada a isso que a gente pode ver? Coloca aqui. Armando, você está com o áudio desligado. Armando, abre seu áudio. Armando, abre seu áudio. É que eu tô com problemas aqui. Estão me ouvindo agora? Então, eu pedi para você falar um pouquinho dos rios, né? Então, algumas invasões foram utilizando os rios europeus. Sim. Então pense em rios aí, ó. Qual é o principal rio desse momento? A gente pode pensar aí no Danúbio, que foi o principal rio. O Reno, o segundo principal rio para você gerar essa invasão. E todos os rios que vêm ao sul. Porque os rios que vêm ao sul trazem o quê? Como a gente falou que ele era um povo navegante, ele era um povo que gostava de navegar, isso trazia para eles uma forte resistência. Eles conseguiam ser poderosos por onde eles passassem. E isso fez com que eles conseguissem entrar nos territórios ao sul com mais facilidade. Porque o povo da época que vivia nessa região, que eram os romanos, eles não tinham tanta habilidade marítima como tinham os bárbaros que estavam vindo daí. Sensacional, né, vocês viram a qualidade do professor, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu não sou um cara muito bom de desenho, de escrita de alguma coisa, né? E, então a minha aula vai ser muito mais batendo um papinho com vocês do que a gente desenhando perfeitamente, nem o Baré. Porque o Baré, ele desenha, ele escreve, ele compõe, ele toca instrumentos musicais, mexe com transmissão de... E eu não tenho esses conhecimentos tamanhos assim. Galerinha, então pra gente entender, o Baré fechou pra gente a última aula, que era do Invasão dos Povos Bárbaros, e jogou a bola para cima para poder marcar o gol, falando sobre a Idade Média, né? A gente tem que lembrar que a Idade Média é dividida em 2 períodos, né? Temos a divisão da Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, que é marcada com o fim do Império Romano, a destruição da sociedade romana e a invasão e constituição dos povos bárbaros e cristãos, né?
Vai ter também o surgimento do islamismo e a formação do feudalismo, que é a nossa matéria hoje. Temos também a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV, que tem as cruzadas como a base de transformação, de mudança da alta para baixa, né? A crise do feudalismo e o renascimento cultural e urbano, né? E também temos a formação na Alta Idade Média do Império Bizantino. Galerinha, para a gente entender então a Alta Idade Média, teve a invasão dos povos bárbaros, que acabaram de vez com o pensamento romano, com o grande Império Romano, que vai ser formado em duas partes. Vamos ter a invasão pacífica lá no século III depois de Cristo, né? E depois a invasão violenta que inicia-se no século V depois de Cristo, com a chegada dos hunos, do pessoal dos carolíngios, tal, a formação dos germânicos, uma grande violência urbana, o êxodo rural, que as pessoas começam a fugir, já por causa do desgaste econômico que tinha no tempo de Roma, por causa da grande crise, por causa da falta de mão de obra escrava, e também da fuga desses grandes povos bárbaros que estavam aí conquistando tudo, destruindo tudo. Com isso, vai ter uma desestruturação da instituição estatal, né? Com a formação dos povos bárbaros, Carlos Magno, por exemplo, ele vai criar um sistema de defesa que é formado por cargos, né, por grupos, os baronatos, os marqueses, os condes, que vão criar um sistema de defesa muito mais eficaz do que o sistema romano, porque a cada ponto, até a chegada do grande reino, vai ter sempre um grande feudo, uma grande fazenda, com alguns grupamentos que podem defender. Só que isso vai desestruturar toda a formação que existia na época. Por quê? Porque o rei ele não vai ter mais o poder regional. Né? Por quê? Porque os senhores feudais, os caras que vão receber as terras e os títulos, eles vão ter autonomia de fazer nessa região o que eles quisessem, meus queridos. Qualquer coisa. Desde que eles pagassem seus tributos ao rei e cumprissem sua fidelidade, que a gente vai falar já já sobre isso. Tá? Então, em base, o feudalismo na sua formação, a ruralização da Europa, ali buscando as terras mais férteis, a grande plantação, criação de animais, o enfraquecimento do poder central do rei, e aí o surgimento de um novo grupo, que é a formação da nobreza europeia, que vai ter seus poderes colocados à prova a cada momento, né? A expansão de um novo sistema de trabalho, que é o trabalho servil, né? O trabalhador aquele que é livre, mas preso às dívidas da terra. Né? O cara vai trabalhar, vai receber, mas em contrapartida ele vai ter que pagar por isso. Né? E aí, com certeza, em vários momentos, o que ele tem que pagar é além do que ele produz. Isso é um grande problema. E isso tudo vai criar um laço de dependência entre o rei e o nobre, do nobre com o rei, do servo com o nobre. Tudo vai estar nessa engrenagem social de dependência um com o outro. Se não existisse um ou outro, não conseguiríamos em nenhum momento, ou melhor, eles não conseguiriam em nenhum momento formar o sistema feudal. Qual que é as características desse sistema? Né? Ele tem como característica a manutenção das instituições. Nossa, a língua está travando, é um nervosismo de falar com vocês, e eu conheço todo mundo nessa live. As instituições romanas, né? Com a ideia do colonato. Galera, o que é o colonato? Vamos lembrar disso aí rapidinho. Quando começa a crise econômica, a crise do campo por falta de mão de obra em Roma, os donos de terra vão criar um sistema onde ele entrega terras para a população que queira trabalhar nessa terra, né? Vai criar um laço de sucerano e vassalagem, onde essa pessoa, em troca de receber a terra, porque quem tem terra tem poder, vai ter que devolver sua fidelidade. Tudo que o dono da terra precisar, original precisar, ele tem que entregar. Pode ser por meio de uma ação de defesa, pode ser com pagamento de dívidas, né? Pode ser de qualquer outra forma, tá? O Kiko pediu para mim tocar o ukulele. Kiko, esse bullying aqui para mim não dá, cara. O Baré pode tocar depois para vocês. Também tá bonitão, viu, Kiko?
Então, a instituição romana, esse colonato, essa entrega de terras em troca de fidelidade e poder, né, vai ser mantida. Por que vai se manter das tradições germânicas? Os povos bárbaros tinham a ideia do comitatus, né, e do beneficium, que acabam se interagindo de uma forma única, né? O que é o comitatus? É uma relação, né, da ideia de vassalagem e sucerania, onde o cara, né, troca essa fidelidade, essa honra, essa lealdade entre os trabalhadores, os guerreiros, com o seu líder. A ideia do comitatus vai se unir muito com a fidelidade entregue pela própria instituição de colonato. Então aí vai se formar a ideia do acordo de sucerania e vassalagem, tá? E a ideia do benefício é que o cara ganha alguma coisa nessa troca toda. Então, se a gente está falando da vassalagem, sucerania, vamos explicar para vocês rapidinho o que é. O sucerano é o dono da terra, o que tem muito poder. Essa terra vai ser loteada, vai ser dividida em pedaços. Esse pedaço, naquele período, vai ser chamado de feudo. Então, eu tenho esse poder, eu vou entregar esse poder a alguém, um pedaço desse meu poder a alguém, para esse alguém cuidar, proteger e explorar. Quem recebe a terra, quem recebe esse poder, que até a terra até os dias de hoje é assim, presta uma homenagem e faz um juramento. Ele se ajoelha perante a pessoa. Olha eu louco me ajoelhando aqui. Se ajoelha perante essa pessoa e jura o seguinte, que a qualquer momento e por qualquer motivo ele estará disposto a ajudar o seu sucerano. Tá? Pode ser com riquezas, pode ser por dinheiro, pode ser entregando um pedaço da terra, pode ser defendendo esse sucerano. O que o sucerano precisar, ele não pode negar a nenhum momento. Tá? Armando, o vassalo pode se tornar sucerano? Pode. O Kiko perguntou para mim no WhatsApp aqui. Pode sim. O vassalo às vezes recebia um pedaço de terra muito grande e ele podia dividir essa terra e entregar para outras pessoas. Tá bom? Não tinha problema nenhum disso acontecer. Só que ele continuaria sendo vassalo de uma outra pessoa. Tranquilo? Então tá bom. Então como fica a organização do feudo? Tem o senhor feudal, que recebeu as terras, né? Chama o grande lote de terra, que alguns eram do tamanho de São José do Rio Preto, por exemplo. Esse grande lote de terra, o cara fazia a divisão seguinte: eu sou o senhor, vai ter o meu castelo ou minha casa com muro, com uma proteção. Em volta de mim vai ter o local onde vai morar os trabalhadores, os servos. Vai ter sempre uma floresta, uma mata ali, que é protegida, a sua caça, e é sempre construída perto de um rio. Tá? Por quê? Porque a necessidade de um rio é primordial para a vida humana. Se você vive perto do rio, você vai ter terra fértil, hidratada, vai ter água, vai ter peixe para se alimentar. E aí acaba compensando, às vezes, uma terra que não seja tão fértil assim, né? Então, a necessidade da água é sempre. Então, se algum dia tiver um apocalipse zumbi, meus queridos, procure onde tem água limpa, tá bom? Necessário. E a parte de produção, a gente vai ter a divisão da terra em 3 pedaços. O manso senhorial, que tudo que é produzido por ele, né, nesse manso, é de posse do senhor feudal, tá? O servo trabalha nesse território, nessa terra, de uma forma gratuita, entre aspas, né? Ele vai trabalhar de 3 a 5 vezes na semana como pagamento da corvéia, pagamento de um imposto, né? E toda a produção é do senhor. Temos também a parte do manso servil, do lote de terra de produção, onde todo o cultivo é do servo. Todo o cultivo, né? Toda alimentação vai para o alimento do trabalhador, né? Vai para essas pessoas poderem sobreviverem. Só que também, tudo que tem ali também é utilizado para pagar os seus impostos. Tá? A gente não tem uma moeda corrente em todos os feudos. Tá? A base do comércio ali é o escambo, é o troca. Tá bom? Então,
o que a gente vai utilizar dentro do feudo vai ser a base da troca. Então, eu preciso de produção para isso. Parte da produção do servo é entregue para o senhor como forma de talha, que é o pagamento por morar na terra, né? E outros pagamentos também por utilizar ferramentas do senhor, por utilizar animais do senhor para plantio. Então, o servo vai produzir, sei lá, 100 sacas de alimento, 50% delas já vai ser para pagar imposto. Os outros 50% vai ser distribuído entre os trabalhadores de uma forma igualitária, né? E aí cada trabalhador vai ter seu imposto individual para pagar, vai ter algumas outras coisas que ele queira comprar, trocar com o pessoal que trabalha no artesanato. Então, acaba ficando muito pouco para o cara sobreviver, né? E geralmente os servos tinham muitos filhos, para que esses filhos crescessem e a partir dos 7 anos de idade já pudesse ajudá-los na plantação, na criação de animais, entre outras coisas. A outra divisão de terra, a gente tem um manso comum. O que é o manso comum? É a terra de utilização comum por todo mundo, né? Temos um terreno onde vai ser utilizada a pastagem, a criação de animais. Esse terreno, geralmente, é uma terra de descanso, porque é feito uma rotação de terra para poder manter sempre o solo fértil. Também temos os bosques ou florestas, que geralmente não pode haver caça, tá? Por lei, as florestas, os animais das florestas são dos reis. Por quê? Porque uma das atividades mais comuns utilizadas pelos reis de esporte é caçar animal. Se houver um grande número de caça para alimento da população do feudo, vai ser reduzido o número desses animais, ou até desaparecer alguns grupos, né? E quando o rei chegar ali, tem que ser feliz. E essa felicidade só acontece se ele caçar e ser o primeiro a matar o primeiro animal, né? E se ele chegar lá e não tiver animal para ele caçar, ou os animais já estiverem reduzidos, ele não vai ser feliz naquele momento que estiver passando pelo seu feudo. Tá bom? Bom, e os recursos todos são divididos pelos moradores, o que for plantado ou criado no manso comum, menos a utilização das florestas. Tá bom? Outra coisa importante que a economia lá nos feudos é agrícola e autossuficiente. Por que ela é autossuficiente? Desde que houve a crise em Roma, que os alimentos ficaram caros, as produções ficaram caras, o pessoal que foi para o campo tentou produzir tudo o que necessitava, para não ter que necessitar de buscar trocas, comércios com outros lugares para não ter prejuízo. Tá bom? Nath, eu já faço uma resposta aí que você está perguntando, tá bom? E a pequena atividade comercial acontecia na forma de escambo. Existia uma regra, quando você ia de um feudo para outro, dentro do feudo que você está chegando, o produto tinha maior valor e o dono daquele feudo tinha o poder de escolher o peso naquela situação. Então, se eu chegasse para trocar feijão com um baré e ele tivesse arroz, no feudo dele, ele podia falar que 2 sacos de feijão valiam um saco de arroz dele. Tá? Ele que determinava. E aí vamos para um pedaço das perguntas. Natália Golói. Armandinho, uma dúvida atrasada. Você falou que houve um enfraquecimento do poder central, mas as terras eram do poder central e essa dava terras para os senhores feudais. Sim, é que o poder central a gente entende como o rei, tá? O rei, como ele vai ficar com poucas terras, porque ele dividiu todas as terras com o resto das pessoas, ele vai perder o poder de posse, tá? E outra coisa, as leis, ele vai montar um grupo de leis, mas a maioria das leis criadas vão ser feitas pelos senhores feudais, né? E as pessoas muitas vezes vai obedecer às regras do seu local de convívio. E aí o rei acaba perdendo, só sendo uma figura representativa, na maioria das vezes, e de respeito, né? Porque aí o senhor feudal ele tem um controle na sua região. Tranquilo? Eu adoro esse momento de programa de auditório. A sociedade feudal, ela tinha uma sociedade simples, né? Na pirâmide social, que o professor de história adora colocar para vocês, desenhar. Meus alunos sabem que o meu é tudo torto, né? Pirâmides sociais, assim, não tem muito organização para isso. No alto da minha pirâmide temos o clero, aqueles que rezavam, oravam, cuidavam da parte espiritual, né? Também eram responsáveis por coleta de impostos relacionados à igreja, como o dízimo. Dentro do clero existiam 2 organizações, tá? Podemos dizer que é o
o pessoal do alto clero e baixo clero, né, ou clero circular, ou, né, que era o clero que rezava para o povo, que de origem já tinha a sua formação humilde, de servo, e o clero que cuidava da administração, que podia chegar até papa, que eram segundo filhos de senhores feudais, reis. O que acontece? Esses caras não tinham contato com o povão, eles simplesmente estavam lá para cuidar da parte espiritual dentro do monastério e do Vaticano. Por quê? Porque a sociedade medieval é estamental, não há transformação, né? Então, se você é um servo, você vai morrer servo. Se você é nobre, você vai morrer nobre. Só que existe um problema. Se você é um nobre e seu pai tem mais de um filho, né, o segundo filho, o terceiro filho, seja lá quantos outros depois do primeiro, eles não recebem a herança. E aí eles têm 3 saídas. Ou 4, vai. 3, 4. Ou eles vivem lá à mercê do irmão, pedem clemência, o irmão vai sustentá-lo, vai ver a sombra dele. Ou ele vai ter um treinamento desde pequeno para ser um cavaleiro medieval, um cara que sabe lutar, e aí ele vai ser à frente de batalha. Ou ele vai ingressar no mundo da Igreja Católica. Tá? Ele vai entrar na igreja. Ou o quarto, né, que podemos cogitar, que aconteceu muito, o cara podia matar o seu irmão mais velho e assumir o trono ou assumir o feudo se o cara não tiver um filho. Simples, 4 vezes. Então a classe nossa, no meio da pirâmide, é a nobreza, aqueles que lutavam. Tá bom? E abaixo temos os trabalhadores, os servos, aqueles que tinham obrigações, sustentavam todo mundo, que pagavam impostos, que produziam, né? E tínhamos os vilões, que eram os trabalhadores livres. Quem eram os vilões? Eles iam de feudo em feudo, na época de plantação, na época de colheita, recebiam, ou eles tinham um conhecimento diferenciado, que podia ser os artesãos, tá bom? Era violento, Kiko. A história não é bonitinha. Então a organização toda da feudal era o clero, cuidava do serviço religioso, era responsável pelo ensino desde Carlos Magno, né? Eles cuidavam da disseminação do conhecimento, também dos livros, os monges copistas. O ensino era caro, muito caro, e então tinha regiões com reis que não tinham condições de saber ler e escrever, então muitos reis não sabiam ler e escrever. Né? Alguns senhores feudais, alguns nobres conseguiam em batalhas conquistar tesouros e conseguir pagar a educação de seus filhos, outros não conseguiam. E também davam assistência aos pobres, aos doentes, aos mendigos, faziam trabalho de médicos. Claro que a medicina naquela época era uma medicina onde acontecia a oração e o sanguessuga. Então, se você estava doente, os padres rezavam para você, né? Se fosse uma doença contagiosa, por exemplo, que nem o coronavírus ou a peste negra, o cara usava uma máscara para se esconder atrás dela, porque a doença para a igreja naquele período era que a pessoa era pecadora, então ela se escondia para que o pecado não analisasse, né, e entrasse no seu corpo, e colocava sanguessuga na tua pele para tentar tirar as impurezas do seu corpo. Tá? Você tinha que pagar umas penitências. Tá? E fazia o essencialismo com o povo, ajudava quando era necessário, quando eles precisavam dessa ajuda, que o rei não fazia. Tá bom? Era comum a igreja ter feudos também. Tá? Algumas vezes o rei era muito devoto àquela pessoa e entregava aquele padre, ou aquele bispo, ou o papa entregava para eles alguns feudos. E a nobreza tinha a intenção do cuidado das terras, de cuidar ali dos feudos, praticavam e eram responsáveis em liderança e combate nas guerras. Os servos também iam, mas não tinham treinamento. Participavam de torneios, igual a gente vê no filme, do Guerreiro, esqueci o nome do filme onde os caras lutavam com espadas para mostrar que é o guerreiro mais completo, Coração de Cavaleiro no filme, ou com aquelas grandes lanças, com a melhor montaria, porque aí ganhava prêmios, o cara ficava reconhecido, super famoso, e dependendo da sua fama você podia ser contratado por outros reis para lutar em nome dele.
né? E faziam as caças e cuidavam dos feudos. E para a gente ir terminando já, o povo praticava agricultura, pecuária, né? Nas terras dos senhores feudais. Aqueles que tinham um conhecimento diferenciado praticavam o comércio e o artesanato. E para a gente já ir caminhando ao nosso fim, temos os servos, os impostos que eles pagavam. Tá? Pagavam-se a corvéia, que era o trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial, por estar vivendo no feudo. Pagavam também a talha. 3/4 do dia dele, da parte da produção, era destinado ao sucerano. Então, 3/4 daquilo que tinha passava-se por sucerano. Pagava-se a banalidade, né? Essa banalidade era o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos no feudo. Por exemplo, usar o moinho, usar um engenho, usar algumas ferramentas, a enxada, a charrua, que era uma espécie de uma carroça que fazia o corte na terra. Então, eles tinham que pagar. Tinha o tostão de Pedro, que era a mesma coisa que é o dízimo dos dias de hoje, que era 10% da produção. A população, 10% que ele produzia, tinha que se passar para a igreja. Tinha a captação, que era o imposto anual pago pelo simples fato de estar vivo. Se está vivo, você tem que pagar todo ano para o senhor feudal. Tinha a mão morta, que era o imposto quando alguém morria da sua família, você tinha que pagar com 1/3 da sua produção daquela semana. Tá? E tinha o imposto do casamento e da virgindade. Tá? O do casamento você pagava para a igreja por ter casado, e o da virgindade, quando se casava, obrigatoriamente naquele período tinha que ser virgem a pessoa, a menina, e ela perdia a virgindade com o senhor feudal. Ela saía da igreja, quando o casamento era feito na igreja, o senhor feudal já estava esperando, levava ela para o castelo, tinha a noite núpcia com a menina, no dia seguinte tinha um ritual onde ela era espancada pela mulher do senhor feudal até sair fora da casa do senhor feudal. E ali rolava 3 situações. Primeiro, às vezes o marido não esperava ela, porque não concordava com aquilo. Se o marido esperasse, porque amava, eles continuavam juntos. E a terceira situação é o seguinte: se ela engravidasse, o senhor feudal encontrava e pisoteava a barriga dela para ela morrer. E perdeu a criança, para não ter filho bastardo, porque filho bastardo não era aceito pela sociedade. A maioria das vezes as pessoas casavam em cerimônias não religiosas, simplesmente em juramento entre elas, para não ter que pagar esse tipo de dízimo. Tranquilo? Galerinha, a parte do feudalismo é essa mesmo, tá? Queria saber se vocês têm alguma dúvida na parte de geografia, na parte de história. Kikito aí tá participando pra caramba, achando um absurdo a Idade Média. Eu adoro a Idade Média, mas... Mas ela parece muito com os dias atuais, a Idade Média, né? Tem muita coisa igual, né? É um imposto pra caramba, as pessoas sofrendo, poucos ganhando em cima da gente. E é interessante saber sobre isso. O Kiko tá travado, mas é real. Quem tem terra tem poder, né? E aí, galera, alguma dúvida? Tristeza, lamentações, dores no corpo, mas não correspondidos, sono, fome. Queria agradecer a presença do Eduardo Secolo, nosso amigo que participou até do podcast lá do Criarte, falando sobre o mundo nerd. Se alguém tiver interesse, procure no Spotify o Criarte Cash, que é um programa que a gente fala sobre atualidades e outros assuntos. Ó, isso. E falando aí, já que vai falar do Criarte Cash, a gente tem que fazer o nosso lobbyzinho, né? Que já somos ouvidos até na França, né? Isso é importante falar, né? Merci. Galera, tem um pessoal muito esquisito. E pedindo o pessoal... Então, Kiko, naquele período o ukulele ainda não era utilizado, cara. Na Idade Média ainda tinha uns violões que o Baré pode até falar melhor pra vocês. Na Idade Média nós usávamos muito o alaúde. Alaúde ainda era uma concepção que estava vindo de uma mistura do instrumento árabe, que era a cultura árabe, a cultura turco-otomana, que trazia todo esse instrumento que já era usado no passado. Usa-se as harpas que eram usadas ali na parte de Israel, Jerusalém, que também já era usado há muito tempo. E para depois surgir um novo instrumento chamado violão na Espanha, que ele começa a dar abertura para esse tipo de caixa sonora diferente. Então muda todo o sistema. Olha aí, estamos falando até de música, vai lá. Vai lá. As músicas eram mais estilos românicos, era uma coisa mais canto gregoriano também. Sim. Não existia muito
momentos. As danças eram coreografadas, uma coisa muito parecida com o que a gente vê nos filmes. A Natália perguntou, Golói, o pessoal se revoltava pouco nessa época? Porque assim, né, cheio de injustiças. Então, Nath, no começo havia algumas tentativas de revolta, mas o pessoal na época não tinha para onde correr, né? E aí não tinha grandes lideranças que vão surgir só com o aparecimento dos burgos, da burguesia, que vai levar, né, uma força, uma rivalidade com os senhores feudais. Aí começam várias revoltas contra os reis, contra os nobres, tá? Que a gente vai falar na Baixa Idade Média. Mais alguma dúvida, galerinha? Kiko, você tá maravilhoso, viu, cara? Teu cabelinho, quando você tá fazendo um vídeo lá pro colégio que você trabalha no Facebook, tá maravilhoso. Galerinha, mais alguma dúvida? Não? Então eu queria agradecer muito vocês por participar, por nossa primeira live. Queria agradecer também o professor Anderson Baré. Entre no canal dele, adicione, ele faz os desenhos maravilhosos, as explicações são sempre sensacionais. Também adicione o Kiko também tem um canal, Kiko Física, que é sensacional também, vai ajudar vocês nessa área de exatos, que acha meio esquisito, né? Um dia eu vou chamar o Kiko para a gente conversar sobre a parte da Segunda Guerra Mundial e a utilização das armas, como eram jogadas. E também vamos tentar, em alguns momentos, chamar vários professores de outras áreas para a gente fazer essa mistura toda. O Kiko está tentando causar ali, falando que sei tocar instrumento, eu não sei tocar instrumento nenhum, gente. Eu sou um zero à esquerda nisso. Ele faz esse bullying comigo desde quando a gente trabalhava em frutal juntos, né? Uma humilhação, porque ele toca 6 instrumentos, eu não sei tocar nenhum. Mas o Kiko, eu preciso contar para vocês, o Kiko tem um caso com um professor novo lá em Frutal. Deixei na rede, dane-se você agora. Brincadeira. Gente, quero agradecer a vocês, também amo todos vocês, obrigado por estarem aqui. Daqui um mês teremos outra live. Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo possível essa live. Você quer dar a sua despedida aí? Abraço, pessoal. Foi um prazer estar aqui no canal do Armando. Se inscreva no nosso canal. Toda semana uma aula nova. Nós estamos trabalhando com o clima do mundo, né? E essa semana estaremos falando sobre a Europa, um pouco do clima europeu também e toda essa conexão, ok? Certinho, gente. Muito obrigado. O vídeo vai ficar salvo aqui no